Rússia e China vetam, e resolução dos Estados Unidos para cessar fogo em Gaza não passa no Conselho de Segurança da ONU. Proposta foi apresentada pelos Estados Unidos. A resolução consolida uma mudança de orientação de Washington na guerra entre Israel e o Hamas. Um dos 5 países que tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos vinham barrando propostas de cessar-fogo. Com vetos da Rússia e da China, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, não aprovou a resolução dos Estados Unidos pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. A proposta dos Estados Unidos, uma mudança de posição de Washington na guerra entre Israel e Hamas, previa o cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além da libertação de reféns. Uma reunião a portas fechadas na quinta, 21, decidiu pela votação na sexta. Na votação desta sexta, apenas Rússia, China e Argélia votaram contra a proposta. No entanto, Rússia e China são um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que tem poder de veto. Por isso, basta um único voto de qualquer desses membros para barrar qualquer votação. Outros 11 países votaram a favor da proposta. E apenas um, a Guiana, se absteve. Ao justificar seu voto, o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, acusou os Estados Unidos de falsas promessas e de só reconhecer a necessidade de um cessar-fogo quando mais de 30 mil habitantes de Gaza já morreram. Vocês só querem vender um produto aos seus eleitores, disse Nebenzia. Nesta tarde, o Conselho de Segurança da ONU ainda votará outra resolução, feita pelo IE-10, grupo de 10 países rotativos no Conselho. O texto, liderado por Moçambique, pede cessar-fogo na guerra durante o Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, que começou dia 10. A resolução consolidava uma mudança de orientação de Washington na guerra entre Israel e o Hamas. Os Estados Unidos, um dos 5 países que tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, vinham barrando propostas de cessar-fogo. A resolução apresentada pelos Estados Unidos pedia um cessar-fogo imediato e sustentado. Veja alguns pontos do rascunho do texto, que não passou no Conselho da ONU. Determina o imperativo de um cessar-fogo imediato. Salienta apoio à utilização da janela de oportunidade criada por qualquer cessar-fogo para intensificar os esforços diplomáticos e outros destinados a criar as condições para uma cessação sustentável das hostilidades e uma paz duradoura. Reitera sua exigência de que todas as partes no conflito cumpram as suas obrigações ao abrigo do direito internacional. Enfatiza a necessidade urgente de expandir o fluxo de assistência humanitária aos civis em toda a faixa de Gaza. Rejeita qualquer deslocação forçada da população civil em Gaza, em violação do direito internacional. Reitera o seu pedido de que o Hamas e outros grupos armados concedam imediatamente acesso humanitário a todos os reféns restantes. Pedido de cessar-fogo pelos Estados Unidos. O primeiro a falar sobre a resolução americana foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Em uma entrevista durante uma viagem à Arábia Saudita, Blinken disse: "Acabamos de apresentar uma resolução perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que apela a um cessar-fogo imediato ligado à libertação de reféns. Claro, apoiamos Israel e o seu direito de se defender, de garantir que o 7 de outubro nunca mais aconteça. Mas, ao mesmo tempo, é imperativo que nos concentremos nos civis que estão em perigo e que sofrem tão terrivelmente", declarou Blinken. Na entrevista desta quinta, o secretário afirmou ainda que os Estados Unidos estão trabalhando em conjunto com o Egito e o Catar para que haja um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, com a libertação de reféns. Blinken está visitando a Arábia Saudita para discutir a guerra entre Israel e o Hamas.